Tem uma análise que eu gosto muito de fazer, até plotei ali alguns gráficos para auxiliar a gente nela. É uma análise de 10 anos, né? Bom, de 2015 para cá, nós basicamente saímos de uma produção de 95 milhões de toneladas para 180, tá? Então isso dá 88%. Então pega esse número, 88 na produção. O consumo doméstico foi, nesse mesmo período, de 42 para 64. E vamos lembrar que esse consumo doméstico é quase todo o esmagamento de soja, alta de 54%. A exportação, de 54 para 114 milhões de toneladas, 109%. E ainda assim, os estoques de passagem eles cresceram nesse mesmo período 50%, saíram de 24,4 e estão chegando agora aí na casa de 36, 37 milhões de toneladas. Bom, tá, é importante olhar para isso porque quando você fala em adição, né, e é claro que o biodiesel ele tem uma participação importante nesse crescimento do consumo doméstico aqui de 54%, tá certo? Tem lá o processamento para a cadeia de proteínas, é óbvio, mas o principal fator aqui, se a gente for olhar para esse período, é o biocombustível. Só que, embora essa demanda de processamento aumentou 54, a produção aumentou 88 e a exportação 110. Ou seja, o que efetivamente resolve o problema da cadeia de soja, né, em termos de demanda, o que continua oferecendo demanda para a cadeia produtiva de soja, é a exportação. Então, por mais que você saia, qual que seria o impacto real em termos de números de você eventualmente, nesses próximos 2 anos, enfim, de 1 a 3 anos, aí você chegar nesse B20, né? E que até digo que é uma tendência, estão estudando, porque né, isso é global, não é nem só no Brasil. Então tem uma tendência global por conta do apelo de ser combustível mais limpo, etc. Todo esse movimento no sentido de sustentabilidade, privilegiar os combustíveis não fósseis que está acontecendo. Então essa tendência global muito provavelmente vai acontecer. Porém, demanda adequação por parte da indústria automobilística, principalmente de veículo pesado, né? Hoje, as pessoas que participam mais diretamente desse mercado, as associações, frotistas, transportadoras, etc. Então, esse pessoal já tem, né, já existem grandes queixas do impacto do uso do biocombustível no diesel. Então, o mercado tem que se adaptar em relação a isso. Essa adaptação muito provavelmente vai acontecer, mas ela não é do dia para a noite, tá? Fato é que cada ponto de B, né, cada 1% de B que você coloca aí, né, cada 1B, vamos dizer assim, ele na prática ele representa 500 mil toneladas de processamento, tá certo? Bom, se nós estamos falando de uma produção que cresceu 88, uma exportação nesse período cresceu 109, e de que cada B acrescenta 500 mil toneladas, se a gente tiver mais 5 Bs, nós estamos falando de mais 2 milhões e meio de toneladas. Aí eu tenho que entender o seguinte, o que 2 milhões e meio de toneladas fazem nesse balanço de oferta e demanda aqui? Hoje eu falo de estoque de passagem de 36 milhões de toneladas. Ok, safra desse ano talvez não seja os mesmos 180 milhões do ano passado, mas vamos dizer que seja 170, né? Eu ainda estou com um estoque de passagem confortável, com a perspectiva de processamento e de exportação que me mantém em níveis confortáveis de balanço de oferta e demanda, e esses 2 milhões e meio de toneladas vão ser agregados todos de uma vez no ano 2026. Então tem esse detalhe, tá? Com isso eu quero te dizer o quê? Impacta o programa de biodiesel? Impacta, ele tem participação no longo prazo, certo? No médio e longo prazo. Ele não é uma coisa que é daqui para ali, né? Então, nossa produção continua aumentando num ritmo maior que aumenta o processamento, nosso estoque de passagem num ritmo parelho. Então, você vê que no máximo uma coisa está balanceando a outra, né? Impedindo que haja um acúmulo excessivo de estoque de soja.
Então, esse é o primeiro aspecto. Então, o que resolve o nosso problema, efetivamente, ele é a exportação, né? É um mercado altamente dependente, somos o maior exportador do mundo, e quando você fala que a gente exporta 114 milhões de toneladas, fica bem claro que o fiel da balança aqui é a exportação, não é necessariamente o programa de biodiesel. Ele ajuda, ele contribui, mas não é ele que resolve. Nesse aspecto, o que acontece? Tem um fator que é importante a gente colocar, está até naquela análise ali, ó. Hoje são 57 plantas de biocombustível instaladas e 23 agora projetadas para 2026 e 29 até 2028, com projetos de expansão ou construção. Tá? Existe uma estimativa de que essas construções, essas expansões, vão acrescentar na capacidade produtiva brasileira 11 mil galões dia. Tá? Bom, o que significa esses 11 mil galões dia em soja? Tá? São mais ou menos 55 mil toneladas de soja por dia, que em ciclos aí de 250, nós estamos falando de aproximadamente 13 milhões de toneladas ao longo desses próximos 3 anos para serem agregadas em capacidade de produção. Teoricamente, 13 milhões de toneladas para serem elevadas no esmagamento e, consequentemente, no consumo interno de soja, tá certo? Bom, só que a conta não funciona exatamente nessa proporção, não significa que eu vou demandar no mercado 13 milhões de toneladas de soja a mais. Porque aqui o que vai acontecer é, de repente, você reduz a sua exportação e processa mais e consome mais no mercado interno, ou vice-versa. Então, um mercado, de certa forma, canibaliza o outro, tá? Mas imaginando que a gente acrescente 10 desses 13 milhões de toneladas ao longo de 3 anos. No último ano, em relação ao anterior, a gente produziu 10 milhões de toneladas a mais, tá? Então, aí é ponto de vista. Eu, particularmente, eu tenho sérias dúvidas se essa demanda adicional ela pode efetivamente ser superior ao que a gente aumente em termos de capacidade produtiva. Olhando para hoje, talvez sim, porque contexto, né, geral, contexto macroeconômico brasileiro geral e do agronegócio especificamente, não é dos melhores, ou seja, não estamos nos nossos melhores momentos, e isso acaba tendo alguns impactos, o produtor, de repente, reduz um pouco de tecnologia, abre menos área, esses fatores que a gente sabe que ocorrem em tempos de maior aperto, vamos dizer assim. Então, talvez no curto prazo, esse ano, ano que vem, a gente possa enxergar, de certa forma, um movimento de estancar um pouco esse crescimento de produtividade e, em contrapartida, algum nível de aumento na demanda interna nessa ponta processamento, né? E isso talvez, mas é um talvez bem grande, contribua para reduzir um pouco, né, gradativamente, esses estoques de passagem que hoje estão nessas casas de 36, 37, e isso ajude o mercado a estar mais equilibrado. Mas do ponto de vista de fundamentos, Lucas, resumindo, tá? O impacto do biodiesel no mercado, nos fundamentos do mercado de soja no médio e longo prazo, eles não representam um fator assim, expressivo no que diz respeito a potencial de mexer em preço, de apertar balanço de oferta e demanda, tá? Na nossa visão, isso vai sendo absorvido na medida que o mercado, né, cada fator desse aqui vai crescendo junto com o aumento da demanda.